Muitas pessoas pensam que a África se define apenas por guerras, doenças e savanas, mas o continente é muito mais que isso. Para saber, vamos voltar um pouco no tempo. Senta que lá vem a história. A África foi o continente onde a vida humana teria surgido. O começo de toda a sua história foi com os grupos dos Bantus e dos Sudaneses. Depois vieram o Império Egípcio e os reinos de Kush e Ashur. Todos esses povos ajudaram na difusão da cultura africana durante a pré-história africana. Indo para as idades antiga e média, 3 reinos se destacaram, ambos da África subsaariana, região que pega o centro-sul do continente, começando pelo reino de Gana. Ele ficava localizado onde hoje estão Mali e Mauritânia, fazendo divisa com o Saara. Como a região não tinha saída para o mar, o comércio com o norte foi a busca pela sobrevivência. Nas épocas de seca, os habitantes da região faziam trocas comerciais. Dentre todos os povos, os Koninques se organizaram para acabar com os ataques de nômades, criando o reino de Gana. Essa monarquia surgiu entre os séculos 3 e 4, e o Estado era mantido por meio de impostos sobre comerciantes de uma região não muito bem definida. O auge do comércio veio com o ouro e o sal. Para proteger esses produtos de ladrões, lendas eram criadas. Com o fim do ouro da região, outros povos buscaram o domínio da área. Os almorávidas, povos do Saara, conflitaram na região, entre eles o Reino de Mali. O Reino de Mali se localizava em uma das regiões mais pobres do planeta. Muito que se sabe dele veio dos Griots, povo que percorria as savanas. Alacoy Keita, chefe fugido de Gana, fundou o Reino de Sosso, e seu filho dominou o Reino de Mali. Em 1235, outro membro da família Keita dominou o Reino de Gana, criando assim um domínio que ia do Senegal ao Níger. Mesmo dominados por um reino, os povos criaram cidades-estado, onde cada um respeitava a cultura do outro. Songhai foi um antigo reino da África Ocidental, que se estendia pelas margens do rio Níger. A partir do século XI, os reis se converteram ao islamismo, ainda que a maioria da população continuasse adepta às tradições religiosas nativas. No final do século XIII, passou a ser dominado pelo Império de Mali. Já no século XV, a decadência desse império permitiu que o reino de Songhai surgisse, alcançando um grande destaque e desenvolvimento promovido por Sunni Alibert. Alibert perseguiu vários povos para defender a civilização dos negros africanos contra os estrangeiros, apoderou-se de muitas terras próximas e da região dos lagos, e controlou as minas auríferas de Buto e a navegação no Níger. Todos esses reinos e conflitos ajudaram a criar uma cultura muito grande, mas os europeus não souberam respeitar isso ao colonizar o continente. Eles já exploravam o continente antes, já que o comércio de escravos era lucrativo para europeus e africanos. A escravidão, diferentemente do que muitos pensam, era praticada pelos próprios africanos. Eles mesmos capturavam negros de outras tribos para usar em seu benefício ou para vender para os europeus. No século XIX, a Europa começa a colonizar de vez o continente. Um acordo feito em 1885 dividiu o território entre alguns países, mas isso fez com que alguns povos rivais ficassem juntos. A independência da África só veio após a Segunda Guerra Mundial, quando os países europeus se enfraqueceram. Falando um pouco da cultura e da religião do continente. A África apresenta as religiões cristã, islâmica e dos orixás, nomes dos deuses africanos. Muitos estudiosos afirmam que os orixás africanos não passam de uma reinterpretação de santos de outras religiões, ou seja, eles afirmam que parte dessa tradição é um sincretismo religioso. Quanto à cultura, a África é um continente gigante e que possui diversos povos. Mesmo assim, muitos deles seguem alguns traços parecidos, como as danças em homenagem aos deuses, o candomblé. Como a região fazia parte das rotas de comércio dos europeus, os povos africanos tiveram influências vindas de várias partes do mundo. O bobotier, por exemplo,
é uma comida típica do local, sendo inclusive a favorita do Nelson Mandela. Toda essa cultura também chegou ao Brasil, onde podemos destacar a capoeira, uma dança e uma luta ao mesmo tempo. A África tem seus problemas, sendo uma das regiões mais pobres do planeta. O povo africano sofre com a fome e com várias doenças, como a AIDS e a Zika. Além disso, o continente ainda sofre com vários conflitos. Entre eles, podemos destacar a Guerra Civil da Nigéria, batalhas entre as etnias dos Hutus e dos Tutsis e o Apartheid na África do Sul. Esse último foi o que teve mais repercussão no mundo, já que no país de maioria negra, a minoria branca que dominava. O líder negro que revolucionou o país e virou um nome na história do mundo por discordar dessa política foi Nelson Mandela. Ele inclusive venceu o Nobel da Paz pelo seu brilhante trabalho. Curiosidades e atualidades do continente. A África possui 29 países com o menor índice de IDH do mundo, mas, por outro lado, a nação africana com maior índice de desenvolvimento humano é um arquipélago a nordeste de Madagascar, Seychelles. O IDH desse país é maior que o do Brasil, já que ele ocupa a 50ª posição no ranking da ONU. Outro país africano que possui IDH maior que o Brasil é a Maurícia. Porém, mesmo com todos os problemas do passado e do presente, o povo africano deve ter sua cultura e suas características respeitadas por todos, já que eles influenciaram toda a humanidade, incluindo o Brasil. E com isso eu me despeço da videoaula de hoje. Valeu, galera, e até a próxima! Último fantasma que faltava. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.